Entrevista com o treinador Felipe Moreira. Felipe, após um revés em Londrina, as atenções agora estão para o derby de domingo. Qual análise você pode fazer de como a Ponte chega para esse clássico? Foi um jogo difícil em Londrina. A gente tinha poucas peças ofensivas por lesão, por suspensão, né? Então a gente teve que montar uma equipe para fazer um jogo lá e eu venho passando por essa dificuldade desde que assumi. Em quase todas as partidas a gente teve que modificar a maneira de jogar por ausência de atletas importantes. Em Londrina foi a mesma situação. Então a gente teve que elaborar a melhor maneira de jogar, um time mais técnico, só com um de velocidade que era o Dudu. E o primeiro tempo a gente conseguiu atingir aquilo que a gente queria, faltou a efetividade no gol, as chances que nós criamos. A gente teve o maior número de partes ofensivas, posse de bola, que era um time técnico. No intervalo a gente pensou em colocar a velocidade do Mailton e o Dudu para a gente poder dar mais opções para o Elvis de passe, de profundidade, mas infelizmente no começo do jogo a gente teve um jogador a menos que dificultou muito a nossa partida, né? O Londrina se jogou para frente e infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Agora pensando no jogo mais importante para nós no ano, né? Uma semana cheia de trabalho para a gente focar no derby, que é o jogo que para a cidade, as duas torcidas, é o jogo de rivalidade. Então a gente tem um processo ainda de alguns jogadores que estão retornando, jogadores importantes, Pablo, Gé, Eliel, né? O Elvis já com uma sequência de 2 jogos, ficou um tempo parado, o Fábio também já vindo de uma sequência de suportar um jogo inteiro. Então eu acho que esses jogadores são muito importantes para essa semana decisiva nossa. A gente encara esse jogo como uma decisão dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Expectativa que a gente possa fazer um grande jogo aqui. Entre os atletas que mais têm atuado pela equipe, você tem um pouco mais da metade que venceu o último derby por 1-0 aqui no Majestoso. Tem alguma atenção especial também para aqueles que podem estrear nesse duelo? Sim, eles têm que entender o que é o derby, né? O que é Campinas, vivenciar isso essa semana é importante, né? A gente ter essa rivalidade acirrada, eles entenderem como funciona o derby aqui em Campinas. É importante a gente ter os que já jogaram, são os caras experientes, se não me engano, Kaique, Matheus, Fábio, Arthur, Leonardo e Amaral, que estavam no último derby. É importante esses caras estarem juntos para passar até essa informação de como é o derby, né? E colocar, né, na cabeça desses jogadores aquela entrega que a torcida nossa exige, né, a determinação, a entrega, a estratégia em cumprir as funções que a gente exige, porque é um jogo que tem que ter transpiração, tem que estar no sangue, né, do Ponte Pretano, tem que estar no sangue do nosso jogador para a gente fazer um grande jogo. Um duelo em casa e muito importante a presença do torcedor. Queria que falasse sobre o quanto é fundamental ter esse apoio da nação alvinegra. A Ponte, a gente vive para essa torcida, né, que é apaixonada, que é exigente. E a gente sabe quanto é importante ela ter ao nosso lado. Esse ano a gente fez um jogo sem a torcida, desde que eu assumi, foi o jogo que a gente não foi tão bem no primeiro tempo. Depois contra o Ceará, que em casa você vê que a torcida nos apoiando, a gente fez um grande jogo, não conseguiu o resultado, mas já foi um grande jogo. Então, eu acho que todo mundo aqui na Ponte sabe, a gente trabalha por uma coisa, para dar alegria para essa torcida imensa que é a Ponte Preta, exigente como tem que ser. Então a gente vai fazer de tudo para essa torcida sair alegre no domingo.